Imagine acordar uma manhã e perceber que este dia e todos os dias seguintes se estenderão para sempre. O conceito de um último suspiro, um adeus final, desapareceu. Isso não é uma fantasia, é uma nova realidade. Como você passaria seu primeiro dia da eternidade, sabendo que tem todo o tempo do universo? Por toda a história da humanidade, nossas vidas foram definidas por seus limites. A mortalidade molda nossa urgência, nosso amor, nossa arte e nossa ambição. Mas o que acontece quando o relógio para de tic-taquear? O que se torna da ambição quando você tem 1 milhão de anos para alcançar seus objetivos? O mundo como o conhecemos seria transformado, começando pelas partes mais pessoais de nossas vidas. Se a humanidade sair do ciclo de nascimento e morte, nos tornaremos algo novo, desafiando a ordem natural. Nós nos veríamos como deuses ou como anomalias cósmicas. O medo da morte seria substituído por novas ansiedades, tédio eterno ou o peso de escolhas que duram milênios. Nossas religiões, filosofias e histórias precisariam ser reescritas. Estaríamos à deriva em um oceano de tempo, sem costa à vista. Estamos prontos para explorar este mundo de imortalidade? O sonho da vida eterna é antigo, mas as ferramentas para alcançá-lo são modernas. A ciência pode ter a chave, começando bem dentro do nosso DNA. A engenharia genética poderia reparar e alongar os telômeros, parando o relógio celular. A nanotecnologia poderia usar trilhões de robôs microscópicos para reparar tecidos e combater doenças. Lesões poderiam curar em horas. Doenças eliminadas antes que os sintomas apareçam. Órgãos poderiam ser regenerados ou substituídos, tornando o conceito de uma parte do corpo insubstituível obsoleto. Combinar edição genética, nanotecnologia e medicina regenerativa cria um projeto para a imortalidade biológica. Nós podemos não ser invencíveis, mas estaríamos livres do envelhecimento e da doença. O corpo humano se tornaria um recipiente renovável, carregando nossa consciência através das eras. Esta fronteira científica é onde o sonho do para sempre encontra a realidade. É um futuro mais próximo do que pensamos. Mas o que isso significaria para a sociedade? Se vencermos a morte, nosso primeiro desafio é o espaço. O que acontece quando ninguém mais parte? A superpopulação se tornaria avassaladora, esgotando os recursos ao limite. Precisaríamos de soluções radicais, cidades verticais, habitats oceânicos, até mesmo colônias fora da Terra. As carreiras seriam redefinidas, vidas passadas em dezenas de profissões, com educação contínua sendo a norma. A aposentadoria e a antiguidade desapareceriam. As estruturas econômicas precisariam de reinvenção. Os relacionamentos se transformariam. O amor ou a amizade poderiam durar milênios. Contratos de relacionamento temporários e novas estruturas familiares poderiam surgir. O peso emocional das conexões infinitas seria imenso. A sociedade poderia se tornar conservadora, com o progresso desacelerando enquanto cidadãos centenários resistem à mudança. O desafio: manter a civilização dinâmica e criativa diante da eternidade. Nós estagnaríamos ou encontraríamos novas maneiras de crescer. As respostas moldariam o futuro da humanidade, mas a imortalidade pode não ser para todos. À medida que a imortalidade se torna possível, quem viverá para sempre? No início, apenas os ricos poderiam pagar por ela, criando uma nova e permanente divisão de classes. A sociedade poderia se dividir em massas mortais e elites imortais, alimentando ressentimento e conflito. Os governos enfrentariam escolhas impossíveis: regular o acesso, torná-lo universal ou racioná-lo. Qualquer sistema seria repleto de perigos éticos e acusações de favoritismo. Com o tempo, os imortais acumulariam conhecimento e poder inimagináveis, ampliando a lacuna.
a humanidade poderia se fragmentar em duas espécies, não mais compartilhando uma realidade comum. O sonho de conquistar a morte para todos poderia criar um mundo onde alguns são mais humanos que outros. O preço da vida eterna para alguns pode ser a subjugação de todos os outros. A imortalidade seria um direito ou um privilégio? A resposta poderia definir nosso futuro. Nossos corpos podem durar para sempre, mas nossas mentes não foram feitas para a eternidade. Sem um fim, o tédio e o desespero existencial poderiam se instalar. O que você faria no seu 10º milésimo ano? A memória se tornaria esmagadora, séculos de experiências se misturando. A recordação perfeita poderia ser uma maldição, com cada perda e desgosto se acumulando. A busca por significado se tornaria uma jornada épica. As conquistas se perderiam na vastidão do tempo, levando a novas formas de doença da eternidade. Talvez precisemos reengenhar nossas mentes, apagar memórias, reiniciar personalidades ou inventar novas filosofias. Mas você ainda seria a mesma pessoa? A luta para manter a identidade através de milênios seria imensa. Ao buscar a vida eterna, corremos o risco de perder o que nos torna nós mesmos. A imortalidade vale o custo psicológico? E se a imortalidade significar abandonar nossos corpos por completo? A imortalidade digital faria o upload de nossas mentes para computadores, nos libertando dos limites físicos. Em uma realidade simulada, poderíamos experimentar qualquer coisa, mudar de forma e viver sem doenças ou morte. Mas ainda nos sentiríamos humanos? Uma simulação pode replicar emoção e sensação reais? A propriedade e o controle se tornam cruciais. Quem é o dono do seu eu digital? Você poderia ser copiado, editado ou excluído ao capricho de outra pessoa. A linha entre vida e morte se confundiria. Fantasmas digitais poderiam interagir com os vivos. São seres conscientes ou apenas ecos? Uma vida após a morte digital poderia ser um paraíso ou uma prisão. Essa forma de imortalidade nos força a perguntar: o que realmente significa estar vivo? Uma vida sem corpo ainda é uma vida que vale a pena ser vivida? Exploramos a ciência, a sociedade e a psicologia da imortalidade. A promessa é deslumbrante: tempo infinito para aprender, criar e explorar. A humanidade poderia atingir alturas que mal podemos imaginar. Mas para cada promessa há uma sombra: superpopulação, desigualdade, desespero existencial. A urgência e o significado que encontramos na vida podem se perder em uma existência infinita. A mortalidade pode ser o que dá propósito e beleza às nossas vidas. A busca pela imortalidade nos força a perguntar o que realmente valorizamos. É suficiente simplesmente existir para sempre? Ou o significado importa mais? Talvez a natureza finita da vida seja um presente, não uma falha. A finitude da morte torna cada momento precioso. A imortalidade poderia ser uma bênção ou uma maldição. Ao ficarmos à beira dessa possibilidade, devemos prosseguir com sabedoria. Se lhe fosse oferecida a chance de viver para sempre, você aceitaria?